Eu quero cumprimentar a todos os queridos irmãos e irmãs com a gloriosa e santa paz do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou aqui com uma mensagem linda, maravilhosa, não é? E eu gostaria também de compartilhar com vocês nessa manhã, desse dia lindo, maravilhoso, essa mensagem. Como era bom o culto de doutrina, né? Será que a apostasia entrou na igreja? Bom, como era bom o culto de doutrina? É como era, porque hoje, devido à situação em que se encontram as igrejas hoje, os ministérios, quando o ministério é daquele que ainda está zelando pela sã doutrina, procurando a zelar pela doutrina de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, os pastores que ainda estão esforçando para ver a igreja edificada na palavra do Senhor e não deixar que a igreja entre pelo caminho da apostasia, entre pelo caminho do erro, ainda que se alguém tenha enfraquecido e que não seja por culpa desses pastores, porque tem muitos pastores que ainda estão procurando a zelar, não é? Daqueles que ainda mantêm nas suas vidas o conhecimento, a graça e o poder do Senhor Jesus nas suas vidas, através da obediência, do temor e da santidade ao Senhor Jesus. Mas tem ministérios já que não se falam mais em cultos de doutrina. Quando tentam zelar pela palavra de Deus, pelo conhecimento, pelo ensinamento, eles agora deixaram de falar culto de doutrina. É culpa desses queridos e amados pastores? Não, não é culpa deles, não. Muitas das vezes eles estão deixando de falar em culto de doutrina, porque por mais que eles queiram zelar, né, da igreja, do ministério, da obra de Deus, eles querem ensinar a verdade, querem zelar da verdade e manter aquela verdade ensinada. Por muito que eles queiram manter a palavra de Deus nos seus ministérios, eles evitam falar em culto de doutrina, porque se falar que é culto de doutrina nas igrejas, as pessoas não vão. As pessoas que muitas das vezes não gostam de escolas dominicais, como no passado, quando se falava em culto de ensinamento, escola dominical, culto de doutrina, eu, naquele tempo principalmente, que eu estava, como sempre procurei aprender e toda a vida gostei de uma boa palavra de Deus, né? A palavra de Deus sempre é toda boa. Estou dizendo assim, de um bom ensinamento. Quando um líder, um pastor, um ministro daqueles que traziam aquela mensagem linda e maravilhosa, e que anunciava que aquele homem de Deus estaria pregando a palavra, estaria ensinando a palavra, estaria ministrando a palavra naquele dia, pela manhã, ou à tarde, ou à noite que fosse, eu estava sempre ali procurando aprender da palavra do Senhor. Confesso que fui nascido dentro das Assembleias de Deus e confesso que pela misericórdia de Deus até hoje, é por isso que eles usam falar que cada um de nós tem um pezinho dentro da Assembleia, é porque foi lá que aprendemos coisas lindas e maravilhosas, como por exemplo, eu nas escolas dominicais na Assembleia de Deus aprendi muito da palavra de Deus, e quando se falava em culto de doutrina estava lá o pastor José Aguinel naquela época, né, para poder aprender da palavra do Senhor, que naquela época não como pastor, como membro da igreja, estava lá aprendendo da palavra do Senhor para poder, né, ministrar depois, quando Deus me desse a graça de exercer como hoje o ministério da palavra de Deus, da obra de Deus, eu, pela graça de Deus, ter como, né, então, ter alguma coisa para entregar para a igreja do Senhor, porque diz a palavra de Deus que o Espírito Santo de Deus nos fará lembrar de todas as coisas que temos aprendido e ouvido. Agora, uma coisa é, o Espírito Santo de Deus nos fará lembrar, mas não está escrito que o Espírito Santo de Deus nos fará adivinhar, não. Não tem como adivinhar, é lembrar daquilo que você aprendeu. Se você não aprendeu, como é que que o Espírito Santo de Deus vai te lembrar de quê? Do que você não aprendeu? Não tem como. Então o Espírito Santo de Deus vai fazer você lembrar daquilo que você aprendeu e ouviu. Então, culto de doutrina,
culto de escolas dominicais, culto de ensinamento bíblico é muito importante, e hoje os pastores, querendo zelar pela obra de Deus, falam culto de ensinamentos. Hoje, irmãos, nós vamos ter um culto de ensinamento da palavra, porque se falar que é culto de doutrina, uma boa parte daqueles crentes não vão, não é? Porque hoje em dia nem todos querem saber de aprendizado, nem todos querem saber de aprender a palavra de Deus. Quando é um culto de barulho, de bandas tocando, de coreografia, de gente pulando, né? E tanta coisa assim, né? Barulhada e tal, aí vão, né? Quando se trata de um verdadeiro louvor a Deus, é que é uma maravilha, mas quando se fala desse barulhada toda aí o povo vai, é o cantor fulano, é fulano de tal que vai dançar, sapatear, plantar bananeira e entrar no reteté, aí muita gente vai, mas quando se fala, nós vamos ter um culto de ensinamento da palavra de Deus, muitos não vão, e os pastores sofrem por isso, porque muitos líderes hoje em dia, que ainda mantêm nas suas vidas aquele compromisso com a palavra de Deus, aquele compromisso com Deus, querem fazer a obra de Deus, e muitas das vezes, né, para evitar, para ver se as pessoas vão, né, evitar de que as pessoas deixem de ir nos cultos, falam que realmente é um culto de estudo, e realmente é um culto de estudo, só que tem que falar desse jeito, não pode falar, porque a palavra doutrina, essa palavra chamada doutrina, ela tem trazido susto, amedrontamento para aqueles que não querem ouvir a palavra de Deus, os conselhos, né? Como diz Davi, a tua vara e o teu cajado me consolam, mas quando é no caso aí, né, do consolo de Deus, eles querem só o consolo, né? Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda, oh maravilha, glória a Deus, que bênção, né? Mas quando fala, o Davi não, o Davi era, né, a vara e o cajado consolava ele também. Então, quer dizer, a doutrina para nós que somos salvos, irmãos, o ensinamento da palavra de Deus, a repreensão, a sã doutrina, isso é muito útil para quem ainda conserva na sua vida aquele gozo da salvação, que quer cada dia mais ser repreendido, porque Deus só corrige filho dele, Deus não vai corrigir filho dos outros. Então, o que acontece? Se você é filho de Deus, como disse o apóstolo, você não está, se você, Deus tem te corrigido, tem tratado com você, dá por bem-aventurado, porque você tem um pai, porque você não é bastardo, porque qual filho que o pai não corrige, né? E se nós somos filhos de Deus, é claro que ele há de, e sempre vai nos corrigir, amém? Então isso aqui é importante, irmãos, eu estou sentindo a graça de Deus de postar essa mensagem aqui, é porque, em primeiro lugar, nós temos que entender o que é apostasia. O que é uma apostasia, irmãos? Que apostasia? O que é apostasia? Então, a apostasia é quando deixamos de temer a Deus e afastamos dele e da sua santa e gloriosa palavra, como diz Jeremias capítulo 2, no verso 19. Também em 2 Tessalonicenses capítulo 2, e no versículo 3, a gente pode ver também, né, o apóstolo São Paulo. O apóstolo São Paulo, ele nos adverte sobre a apostasia que viria antes da vinda do Senhor. E o próprio Senhor Jesus nos advertiu, dizendo que aquele dia vai pegar muito de surpresa. Aquele dia da vinda dele, o dia da vinda, o dia que o Senhor Jesus virá para buscar a igreja dele, vai pegar muitos de surpresa. Está escrito na palavra do Senhor Jesus que ele virá como ladrão, num momento súbito, numa hora em que você não espera, no momento que você nem está preocupado com isso, não está preocupado, não está esperando, está totalmente, né, sem perceber, quando você estiver descuidado. Por isso que a palavra de Deus nos manda que nós devemos estar sempre vigilantes, esperando, prontos, preparados.
Ah, pastor, mas muitas vezes vem uma hora que vem uma distração, não uma distração natural da vida normal aqui, tá? Mas você não pode se distrair, não pode deixar que o pecado entre e permaneça na sua vida. A cada dia, a cada momento você tem que estar consertando com Deus, estar procurando andar na presença de Deus, porque a sua vida agora ela é uma vida espiritual, uma vida na presença de Deus, não é uma vida mais mundana. Por isso que o apóstolo São Paulo nos adverte a orar sem cessar. Sempre está buscando a Deus. E como é, pastor, que eu vou orar sem cessar? Eu vou ter que ficar dobrando o joelho na praça pública, andando pelo caminho. Claro, você tem que orar sem cessar, assim, você não vai ficar, muitas das vezes você não está ali em condições de ficar falando por palavras, né, com Deus, mas no seu pensamento você pode orar a Deus sempre está no seu íntimo, você pode estar orando a Deus, dentro da sua alma, no seu coração, nos seus pensamentos, você pode estar buscando, clamando ao Senhor, porque nós temos que estar vigilantes, irmãos, nós temos que estar preparados para aquele dia, né? Andar na presença de Deus em santidade, né? Não dar lugar ao pecado, vigilantes, porque se você talvez não esteja nem orando na hora, mas você está vigiando, porque o mais importante, Jesus falou, olhai, vigiai e orai. Então você primeiro policia o que está em volta, olha primeiro, vigia e ora. E você estando vigilante, o pecado não vai entrar na sua vida, porque você está vigiando. Você tem de Deus o recurso da palavra de Deus, que é o nosso escudo, né? Que é a nossa proteção. Então, ele é um escudo, é a proteção. É só ler Efésios, né? Efésios capítulo 6 e versículo 10. Leia Efésios 6 e 10 e você vai ver toda a armadura de Deus, tudo que Deus aconselha e ordena que você tome como soldado de Cristo a armadura de Deus para nos dias maus resistir firme, inabalável, vigiando sempre, orando no Espírito Santo, como disse o apóstolo São Paulo, para esse dia não te pegar de surpresa, porque vai pegar muito de surpresa, irmãos. Tem muita gente que não vai estar nem preocupado, uns vai estar se divertindo com alguma coisa, né? Pecando de outra forma, fazendo o que é mal por outro lado, não vigiando daqui, deixando de fazer o que é agradável a Deus ali, cuidando da sua própria vida, dos seus próprios negócios, esquecendo inteiramente de que Deus está acima de todas as coisas e Ele cumpre, e Ele vela pela sua palavra para cumprir. Então é o que vai acontecer, não é? Então nós temos que estar vigiando, né? Vigiando para que o dia não nos pegue de surpresa. Será no momento, no abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos em Cristo ressuscitarão incorruptíveis. Eles ressuscitarão primeiro, os mortos em Cristo. Depois nós, que estivermos vivos, subiremos a encontrar com o Senhor nos ares. Está entendendo? Então Paulo falou e explicou isso muito bem explicado. Convém que isso que é mortal se revista da imortalidade, e o que é corruptível se revista da incorruptibilidade. E quando isto que é mortal se revestir da imortalidade, e o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como está escrito. Por isso, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Está entendendo? Então é isso, temos que ficar firme, né? Firme na presença do Senhor, viu? Firme, e lendo essa palavra que eu acabei de citar, que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo do 51 ao 58. É a palavra do Senhor. Então, para que esse dia não te pegue de surpresa, é como foi nos dias anteriores ao dilúvio, será assim a vinda do Filho do Homem, que disse Jesus. É como nos dias de Ló. Enquanto muitos lá em Sodoma estavam tranquilos nos seus pecados, nos seus erros, né? Os anjos vieram, tiraram Ló da cidade, ninguém percebeu que, né? A não ser aquele povo que queria fazer aquelas atrocidades com os anjos do Senhor, mas os anjos vieram, feriram eles de cegueira também naquela época, né? E tirou Ló da cidade. Foi quando então Deus mandou fogo e enxofre, como estava escrito na palavra que ele faria. Ele disse que faria e fez.
derramou fogo e enxofre e destruiu as cidades impenitentes, Sodoma e Gomorra, também para ficar de exemplo, né, a todos que vierem a viver impenitentes. Quando foi tirado de cidade de Sodoma e Gomorra, o juízo de Deus então foi executado sobre aquela cidade, claro, né? A igreja eleita de Jesus Cristo ainda se mantém firme na presença do Senhor Jesus. A igreja eleita do Senhor Jesus que está falando aqui, que ainda se mantém firme. Nós estamos falando de apostasia, né? Então a igreja do Senhor Jesus ainda se mantém firme. A eleita é aquela igreja que você não sabe quem é a eleita, porque tem a igreja visível, essa que você vê aí, que a igreja, os ministérios, as igrejas, todo mundo está para lá e para cá, é o povo evangélico em geral, é a igreja visível. Mas tem a invisível. Qual é a igreja visível? A igreja invisível é aquela que você não sabe que ela está aguardando a vinda do Senhor. Você só vai conhecer essa igreja visível se você estiver andando em espírito, no temor da palavra de Deus. Você vai ver neste irmão ou naquela irmã, ou naquela pessoa, naquele outro, que não são todos, você vai ver alguém que dentro dele, você vai ver na vida dele, no seu modo de portar, no seu modo de vestir, no seu modo de viver, no seu modo de proceder, e tudo, no seu modo moral de ser, né? Porque o servo de Deus não anda na imoralidade, no pecado, nas coisas desagradáveis, na sensualidade deste mundo, né? Entregando o seu corpo à sensualidade, usando o seu corpo como instrumento do pecado, dizendo que também é servo de Deus, também é evangélico, ou também é evangélica. O homem de Deus sabe como se portar, a mulher de Deus sabe como se portar, se vestir e viver neste mundo de pecado. Então você vai conhecer aí, pelo seu testemunho, pela sua vida, né? Pelas suas palavras, pelo seu modo de falar, pelo seu modo de agir, pelo seu procedimento, você vai acabar vendo esse aí. Não é julgamento para o mal. Você vai deduzir, vai notar, esse aí, ou essa aí, eu creio que faz parte da igreja que vai subir, porque ele é tão zeloso, ela é tão zelosa, ele é tão preocupado com as coisas de Deus. A gente olha para esse irmão, ele está só falando da palavra de Deus, poucas vezes, sempre quando ele precisa, ele conversa das coisas naturais, claro, porque a gente tem que conversar sobre coisas cotidianas dessa vida sim, mas ele sempre está ali, é Jesus, é a palavra, falando do Senhor Jesus, nas oportunidades que tem, está pregando a palavra de Deus, nas oportunidades que tem, ele ou ela está falando da palavra de Deus, está ali orando a Deus, buscando ao Senhor, andando na santidade, no temor do Senhor. Então você vê que essa pessoa certamente fará parte da igreja que vai subir. Mas para se cumprir as Escrituras, muitos apostatarão da fé, seguindo a dogmas, heresias implantados nos ministérios por líderes que por top ganância e por causa de ganho, querendo enriquecer às custas do Evangelho e por não terem amor às almas, mas sendo mercenários, deixaram de pregar e viver essa doutrina tão ensinada pelos apóstolos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por que antes podia por que antes não podia e agora pode? Não é? Então, será que Deus aprovou isso? Ou Deus aprova isso? Será que Deus compactuou com o pecado? Não, Deus nunca compactuou com o pecado, não, irmãos. O que foi pecado continua sendo pecado. É porque as pessoas se apostataram da fé e perderam o temor de Deus e deixaram de andar conforme ordena a santa e gloriosa palavra de Deus. É por isso. Simplesmente porque a vinda de Jesus está próxima. E a palavra de Deus nos diz que isso, que a vinda do Senhor Jesus não aconteceria antes que viesse a apostasia e fosse revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Nós sabemos que o homem do pecado já está no mundo, o filho da perdição já está aí também. O anticristo, ele já está, ele já opera. O apóstolo diz que o anticristo já opera, o poder dele já opera no mundo, Ele não tomou o poder completo, é porque ele ainda espera, porque tem alguém que o detém aqui.
alguém que eu detenho, que impede a operação completa do anticristo. Tem alguém aqui na terra que impede a operação completa dele. Então, o poder da iniquidade, o poder do anticristo já opera. Ele só não opera por completo porque tem, para ele tomar poder completo, alguém tem que sair daqui deste mundo que está atrapalhando ele. E quem está aqui? O que é que detém ele aqui? O que detém ele aqui é a igreja, irmãos. Porque a igreja é o corpo de Jesus. A igreja é o corpo do Senhor Jesus. E ela detém o espírito do anticristo, ela detém o anticristo a operar por completo. Mas quando a igreja do Senhor Jesus sair daqui, Jesus levar ela, arrematar a igreja e ela ir para a glória do Senhor, ir para encontrar com o Senhor nas nuvens, para estar para sempre com o Senhor, então sim, aí o anticristo vai tomar poder completo. Aí sim, aí o anticristo tomará o poder completo e fará deste mundo segundo a eficácia de Satanás. E haverá terrível tribulação aqui, como nunca houve desde quando existe o mundo. Grande tribulação aguarda essa geração, esse mundo de pecado, que se não aceitarem o Senhor Jesus e não procurar obedecer a palavra de Deus, e esse povo que anda segundo os seus pensamentos, achando que Deus é obrigado a engolir eles. Não. O que tem? Isso não tem problema, isso não faz mal, eu também sou, eu também estou esperando também. Mas naquela época existia também, Jesus não contou sobre as virgens loucas, as prudentes, não é? Não está escrito na palavra do Senhor, no capítulo 25 de São Mateus, sobre as virgens nessas, que eram 5 loucas e 5 prudentes? Então, analisa, lê o capítulo 25 de São Mateus e analisa. Hoje em dia também é a mesma coisa. Eu também sou evangélica, eu também sou evangélico, eu também estou esperando Jesus, todos estão esperando. Jesus vai vir numa hora que ninguém espera, numa hora que ninguém sabe, e pode pegar muitos em surpresa, e aí quando for bater na porta já é tarde demais. Então acontecerá aquela palavra: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, os que praticais a iniquidade. Por isso, meus queridos, é que está aí a advertência, em nome do Senhor Jesus, que Deus me inspirou nessa manhã para trazer essa mensagem para você, para que Deus venha a falar com você, como está falando comigo, através dessa palavra, em nome do Senhor Jesus, que nós possamos sair da apostasia, ou que nós possamos consertar nossa vida com Deus, ou continuar pregando a verdade e levando a palavra de Deus como ela é, para que não sejamos contados com aqueles que hão de ficar naquele dia e depois ser muito tarde para nós também. Amém? Então, louvado seja Deus, que Deus abençoe. Eu sou o pastor José Guinel e quero, nesta mensagem, que todos sejam abençoados, que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, e que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Fique na paz do Senhor Jesus.